esportivas. Basicamente, eu quero dialogar à luz do que diz o artigo 18A sobre isso. Diz o artigo 18A que o presidente ou o dirigente máximo, e aqui me parece claro que a ideia do legislador foi colocar isso aqui como sinônimos, né? O presidente ou o dirigente máximo. Estou querendo dizer o seguinte, eu posso dizer que o Bolsonaro é o presidente do país, mas eu também posso dizer que o Bolsonaro é o dirigente máximo do executivo brasileiro, do país, né? São sinônimos, né? A ideia aqui é de sinônimos. Tem um mandato máximo de 4 anos, permitida uma única recondução. E tem o parágrafo 3º aí, que vai dizer que, vai ser respeitado o período do mandato do presidente ou do dirigente máximo eleito antes da vigência dessa lei, essa lei que entrou lá em 2013, ali 2014, já vamos falar disso. Basicamente, a interpretação mais natural, eu vou assim dizer, que surgiu disso, era o seguinte: lá em 2013, em 15 de outubro, foi assinada a lei que introduziu o 18A na Lei Pelé. Ela é lá de 2013. Então, basicamente, o que se entendeu naquele momento foi o seguinte: tudo bem, a partir de agora eu tenho um mandato de 4 anos, o que eu estou chamando aqui de um mandato 1, e eu tenho a possibilidade de um segundo mandato aqui, um mandato 2. Terminou isso, era o que dizia a lei, né? Um mandato, 4 anos, permitida uma única recondução de mais 4. Então agora, em 2021, já teria que ter um novo presidente, um presidente diferente do 1 e do 2, né? Então, se o Diego era presidente lá em 2014, o Diego foi presidente lá em 2018, agora em 2021 não poderia ser mais o Diego, tinha que ser o João, o Pedro, a Maria, ou qualquer outra pessoa, menos o Diego. Mas surge também uma outra interpretação possível, uma outra análise, que é basicamente essa daqui. Não, o primeiro mandato ali não é considerado, não seria considerado. Aí nas minhas palavras eu escrevi mandato nulo, é um mandato que não conta. Não conta, o primeiro mandato teria se iniciado depois, 4 anos depois, e agora em 2021 que se estaria elegendo um segundo mandato. Essa interpretação, vamos assim dizer, decorre de alguns argumentos bem interessantes ali. E é o seguinte, aquilo que eu destaquei aqui no gráfico em vermelho, aqui na linha do tempo, é o seguinte: embora a lei seja lá de 15 de outubro de 2013, o artigo 18A, inciso 1, só entrou em vigor em 15 de abril. A lei dizia o seguinte: esse artigo aqui só vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Então ele só entrou em vigor 6 meses depois, lá em 15 de abril. Então o que diz essa teoria? Essa teoria vai dizer o seguinte: o cara que foi eleito aqui, nesse período vermelho, não conta. E 2 fundamentos jurídicos que embasam com força essa tese é o princípio da anterioridade eleitoral, ou da anualidade eleitoral, e uma ideia aí de ato jurídico perfeito, que também quem é da seara aí jurídica sabe melhor do que eu aí a respeito desse tema. Então tem uma vertente que é essa mais, sei lá, mais previsível, mais natural, que está no verde, acima aí no gráfico, e tem uma nova possibilidade de se interpretar a legalidade, o que o legislador queria, o que a norma fez, mais do que o legislador queria, o que a norma de fato fez. Tem essas 2 possibilidades. Eu, antes de responder para qual delas a Secretaria Especial do Esporte está seguindo, e de novo, seguiremos por conta de uma interpretação que foi desferida aqui pela nossa consultoria jurídica, eu quero problematizar essas 2 possibilidades de interpretação aí com vocês. Eu pretendo fazer isso a partir de 2 lógicas, assim, né? O que eu estou chamando aqui de uma abordagem teleológica e o que eu estou chamando de uma abordagem mais técnico-jurídica. A abordagem teleológica é a seguinte: a teleologia, para deixar claro, né, com o que eu estou falando, é meio que não sei como eu posso dizer aqui, mas um ramo da filosofia que vai discutir
a finalidade das coisas, né? O objetivo das coisas, o famoso aonde você quer chegar, né? Aonde que o legislador quis chegar quando ele botou o 18A. Então, esse é o espírito assim, da abordagem teleológica, tá? Entender de fato, buscar entender a finalidade da norma. E aí, o que que eu trouxe à baila aqui? Eu trouxe a exposição de motivos da emenda que introduziu esse dispositivo aí do 18A na Lei 9.615. 30 segundos de parênteses. Tinha lá um projeto de lei, uma medida provisória, lá em 2013, circulando no Congresso Nacional. O Congresso foi lá e fez uma emenda. A emenda é um adendo, né, um projeto de lei. Ele adicionou, na verdade, ele fez 2 ou 3 emendas lá nesse texto legislativo. A segunda emenda era a emenda que introduzia o 18A na Lei Pelé. Olha, veja comigo aqui, vamos passar pelas justificativas que o legislador fez para sugerir o texto que ele sugeriu. Esse aí que a gente acabou de ler, de 4 anos permitido uma única recondução. Alguns trechos que eu trouxe aqui para vocês. Disse lá o legislador na sua exposição de motivos, na sua justificativa para incluir o 18A. A segunda emenda é essa, né, que tentava incluir o 18A. Busca modernizar a administração da prática esportiva, adequando a gestão do esporte e sua manifestação ao cenário atual de formulação de políticas públicas, especialmente quanto à profissionalização e qualificação dos dirigentes esportivos. Parêntese meu, Diego. Eu pergunto a vocês, você acha que modernizar a administração da prática esportiva coaduna com a ideia de se alternar o poder ou coaduna com a ideia de você se perpetuar no poder por mais um mandato? Mais um trecho. Embora a Constituição Federal de 1988 garanta a autonomia das entidades desportivas e associações, é natural que a legislação infraconstitucional observe, como deve ser, a preservação do interesse público que reside na prática desportiva em geral. Parêntese do Diego novamente. Sendo o esporte um direito social previsto na Constituição, uma vez que, como o próprio texto disse, e eu já repeti e todo mundo sabe, que tem dinheiro público, pelo menos em demasia, desde a Lei Pelé, desde a Lei Agnello Piva, no esporte, vocês acham que preserva o interesse público, preserva mais o interesse público a ideia da alternância do poder ou da não alternância do poder? Vamos adiante. Soma-se a esses elementos o fato de que grande parte das entidades de administração do desporto recebe recursos públicos, o que enseja o dever do Estado de zelar para que a gestão do esporte, de forma geral, observe o interesse público como o valor maior. Então, já que tem dinheiro público, eu tenho que observar, né, que a gestão das entidades esportivas, aquilo que tem maior valor para o interesse público. Você acha que isso tem mais a ver com a alternância do poder ou com a permanência do poder, com a não alternância de gestão? Vamos adiante. Nesse contexto, a emenda ora apresentada busca fundamentalmente, estabelecer mecanismos para garantir a democratização no interior das entidades de administração do desporto. Não vou nem continuar. Parêntese de novo. Garantir a democratização no interior das entidades de administração do desporto foi um argumento que o legislador incluiu para justificar a inclusão do 18A na Lei Pelé. Garantir a democratização no interior das entidades de administração do desporto vai mais no espírito da alternância de poder ou da não alternância de poder? Eu acho que aqui, me parece que do ponto de vista teleológico, está absolutamente cristalino de que o legislador queria a alternância de poder. Tá? Dessa forma, pretendemos colaborar com a consolidação do cenário desportivo nacional e com os aprimoramentos dos mecanismos de gestão do esporte. Não farei mais parênteses, só um outro adendo. Uma coisa é o que o legislador quis fazer, outra coisa é o que o legislador fez. Eu posso querer fazer uma coisa e na prática ter feito outra, né? Por exemplo,
Aqui eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que vocês entendem, né? São coisas diferentes. Então, o legislador, me parece que deixou claro na exposição de motivos que ele queria a alternância do poder. Mas será que ele fez isso? Vamos abordar isso numa análise agora mais técnico-jurídica, tá? E aí, o que eu vou dizer aqui agora de âmbito jurídico de novo, eu seria um porta-voz aqui de documentos emitidos, desferidos aqui pela nossa consultoria jurídica, tá? Então, estou querendo dizer, não é o Diego que interpretou a norma. Não, o Diego não interpretou não. Quem interpretou a norma foi a Advocacia Geral da União, aqui no âmbito, tá, do Ministério da Cidadania. Disse a nossa consultoria jurídica que aquela ideia lá do princípio da anualidade eleitoral, ela não se aplica para as entidades privadas, que aquilo se aplica à escolha de legisladores, de vereadores, de deputados, de senadores e do Poder Executivo, de prefeitos, de governador, de presidente da República. Disse a consultoria jurídica que era importante ressaltar que a previsão de reeleição no Estatuto é mera expectativa de direito, não se tratando de situação jurídica consolidada que deve ser preservada. Aqui a consultoria jurídica está um pouco na contramão da ideia do ato jurídico perfeito, né? Para ela não há que se falar nisso, né? Tanto é a consultoria jurídica que mesmo o Estatuto prevendo a possibilidade de inúmeras reeleições, pode ser que o então presidente não consiga se reeleger nenhuma vez, exatamente porque nós estamos falando de situações jurídicas consolidadas. Não há, na mera previsão de possibilidade de reeleição, direito que pudesse se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à efetiva reeleição. Nas minhas palavras, ora, a consultoria jurídica está dizendo, não há que se falar aqui em direito adquirido, porque o cara nem ganhou a eleição ainda, não sei se ele vai ganhar, ele ganhar a eleição é uma hipótese, né? É uma hipótese. O Diego interpretou assim, não, a consultoria jurídica do Ministério assim interpretou. Continuando, né? Logicamente que ao mencionar que será respeitado o período de mandato, o entre aspas aqui, período de mandato, é a minha consultoria jurídica dialogando estritamente com o 18A, lá o parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º do 18A diz que será respeitado o período de mandato, e não o mandato em vigente quando da execução da lei. Será respeitado o período do mandato. Então vamos lá, o que a minha consultoria jurídica diz sobre isso? Ao mencionar que será respeitado o período do mandato, teve a intenção de preservar a eleição anteriormente realizada. Anteriormente realizada antes da lei, né? Tinha presidentes vigentes, né? Mesmo aquela com período de mandato superior a 4 anos, porque a lei não veio e disse, é 4 anos permitido uma única recondução. O que a consultoria jurídica está dizendo? Se tinha alguém que tinha 5 anos ou 6 anos no seu estatuto, né? Quando da previsão ali, quando do surgimento da lei, isso seria ser respeitado. É isso que a consultoria jurídica está dizendo. Continuando, respeitar o período não é o mesmo de entender que o mandato deve ser desconsiderado, como se o período de mandato exercido fosse inexistente para a aplicação da regra prevista no inciso 1 do artigo 18 da lei. Não é razoável entender que a regra vai mandar, a regra é a lei, né? Não é razoável entender que a regra vai mandar respeitar especificamente algo, o período do mandato, e ao mesmo tempo querer que o mandato fosse desconsiderado, não computado na sua aplicação, que é um pouco do que está na teoria lá de baixo, né? Olha, a teoria de baixo não fala de desconsiderar o período do mandato, fala de desconsiderar o mandato. E aí a consultoria jurídica está falando, olha, não é razoável assim entender, porque não faz muito sentido aí para a consultoria jurídica. A intenção da norma foi deixar claro que o período dos mandatos, mesmo aqueles superiores a 4 anos, será respeitado e evitar que as entidades tivessem que realizar novas eleições para se adequar ao período de mandato de 4 anos. Então, basicamente, se quando da entrada de vigor você tinha lá um mandato de 5 ou 6 anos, a lei permitiu que nas próximas eleições, até lá, se alterasse o estatuto para permitir um segundo mandato de 4 anos. É isso aí que a consultoria jurídica está dizendo. Bom, feito esses esclarecimentos para a consultoria jurídica, nós fizemos algumas perguntas bem pontuais, assim,
para meio que evitar qualquer tipo de situação, para abarcar a maioria das situações que a gente vem recebendo aqui quando da análise do 1818A. Nós fizemos uma seguinte pergunta para a consultoria jurídica. Um vice-presidente que, por vacância do cargo de presidente, ascende, ele chega ao posto de presidente e conclui o mandato, ele tem direito a mais uma eleição e reeleição ou ele apenas pode mais uma recondução? A resposta da consultoria jurídica. Quando da entrada em vigor da lei que introduziu o 18A, o vice-presidente que, por vacância do cargo de presidente, ascende a esse posto e conclui o mandato, pode concorrer à eleição e exercer apenas mais um mandato consecutivo. Tá? Então, se o cara era presidente, ficou 2 anos, era vice, ele ficou 2 anos como vice, e aí ele foi lá e assume, a situação aí está bem clara aí para a consultoria jurídica, que ele pode se reeleger e exercer aí mais um mandato consecutivo. Segunda pergunta que fizemos à consultoria jurídica. Quando o vice-presidente exerce 2 mandatos consecutivos, na eleição seguinte, ele pode ser eleito para presidente? Então o cara ficou lá 2 anos como vice, né? Vou exemplificar aqui na lógica dos nomes famosos aí que todo mundo vai saber, né? Vamos supor que o Brasil é uma confederação, o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão ficou 2 mandatos. Quando o Bolsonaro sair, o Mourão pode ser presidente? Era essa a pergunta que a gente fez, né? Claro que falando aqui das entidades esportivas. E aí a Conjur respondeu, quando o vice-presidente exerce 2 mandatos consecutivos, na próxima eleição ele pode ser eleito para presidente, desde que não tenha ocorrido nesses 2 mandatos a sucessão e, por consequente, a investidura no cargo de titular por 2 vezes. Então, se o cara foi vice-presidente os 2 mandatos, ele pode ser presidente e, inclusive, ser reeleito depois, né? Ele só não pode ser eleito e reeleito se ele tiver investido no cargo por vacância dele, como tratou aí a primeira questão. Uma terceira questão que achei bacana trazer aqui para vocês é essa. Quando o presidente exerce 2 mandatos consecutivos, na eleição seguinte ele pode ser vice? Então vamos lá, o Bolsonaro ficou 2 mandatos como presidente. Na eleição seguinte ele pode ser vice? Foi isso que a gente perguntou. Em caso de renúncia ou afastamento da presidente ou dirigente máximo, esse vice-presidente pode assumir a presidência? Então a gente complementou aí uma pergunta. E a consultoria jurídica foi lá e disse, quando o presidente exerce 2 mandatos consecutivos, ele não pode concorrer à eleição seguinte para vice-presidente. E o argumento da consultoria jurídica aqui foi o seguinte, olha, quando ele se coloca na posição de vice, ele é o primeiro candidato aí à sucessão. Então, se o presidente, por algum motivo, vier a deixar de ocupar o posto, ele passaria a ser presidente, se configuraria ali um 3º mandato, se fere aí a alternância do poder, a democratização, e isso não é permitido. Nós fizemos algumas outras perguntas para a consultoria jurídica, mas achei importante aí trazer à baila essas 3. Caminhando para o fim, eu quero só atacar aqui algumas consequências aí de você ter ou não essa certidão aí de registro cadastral. Basicamente, assim, eu sei que todos já devem saber muito sobre isso, mas se você não tiver a certidão, você perde o direito a ter recursos da Lei de Incentivo ao Esporte para projetos de rendimento, você perde a ter o direito de recursos de convênio com qualquer ministério, não só os do esporte e da cidadania, você perde a ter o direito a receber os recursos de loterias administrados pelos comitês. Estou querendo dizer o seguinte, você é uma confederação, você é uma entidade prática que recebe lá uma grana do CPB, do COB, do CBC. Se você não tem a certidão, você perde o direito de receber esse tipo de recurso. E você também, do ponto de vista legal normal, você perde o direito a ter isenção de imposto de renda sobre pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. Tem até uma instrução normativa da Receita Federal, salvo engano meu, de 2017, que fala sobre isso. Então, o nosso papel aqui é
analisar os pedidos de certificação 1818A à luz de todo o regramento existente e acho que está devidamente esclarecido aqui por mim como nós vamos tratar essa questão aí de um terceiro mandato, de um novo mandato. A consultoria jurídica entendeu que isso não é possível. Eu, área técnica aqui, Secretaria Especial do Esporte, enquanto entidade responsável por emitir a certidão, sou obrigado, pelo princípio da legalidade, a seguir minha consultoria jurídica. Dificilmente você vai encontrar um servidor público hoje que assine algo na contramão do que diz a sua consultoria jurídica. A consultoria jurídica está dizendo para eu não admitir esse tipo de eleição, de não emitir a certidão. Nós não emitiremos certidão e as consequências poderão ser essas. Claro que existe a possibilidade de se entrar na justiça e recorrer e ter outras interpretações, e aí se a justiça entender diferente, nós não temos problema nenhum também em cumprir, em acatar o que a justiça dizer, etc. Mas hoje o entendimento da Secretaria Especial do Esporte é esse, sobre essa sensível questão, e era isso. Espero ter esclarecido e ajudado a todos aí nesse momento. Pela atenção, agradeço.